Ben çok üzüldüm. Orhun amca hep yanındaydı biliyor musun baba? Orhun'la Sahra bayağı yakınlaşmışlar. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ira aceitou a proposta de casamento de Orhun. Enquanto eles pensavam que iriam se casar e ser felizes, Yekta de repente chegou à mansão ferida. Orhun e Ira ficam muito surpresos ao vê-lo. Depois, eles vão imediatamente até ele. Yekta perdeu muito sangue. Orhun chama um médico imediatamente. Naquele momento, o sultão viu Yekta. Afif diz a si mesma naquele momento que Ira ama Orhun e que em breve ela lhe contará tudo. Nesse momento, o sultão entrou no quarto de Afif. O sultão lhe diz que Yekta chegou. Afif pergunta como isso aconteceu. O sultão também lhe disse que ele não estava morto, ele estava vivo e veio para cá. Ele diz: eu vi com meus próprios olhos. Afif fica muito surpresa ao ouvir isso. O sultão lhe conta que Orhun Bey chamou um médico. O médico começou a tratar Yekta. Naquele momento, Orhun, Ira e Sara estavam sentados no jardim. Meu pai veio para Sara Ira. Ele diz que é como um sonho. Ira diz a ela que não é um sonho. Minha filha, seu pai chegou. Sara foi até ele porque eu estava muito chateada. Ele disse que você disse que ele não viria. Ira também lhe diz que estávamos errados. Sara pergunta a ele sobre o que você ia falar comigo. Enquanto Ira pensa no que dizer a ele, o médico vai até eles. Orhun pergunta ao médico como está a condição de Yekta. O médico diz que o ferimento é de bala, que foi costurado, mas Yekta pressionou com muita força, então ele está em más condições. Orhun diz que vamos levá-lo ao hospital então. O médico diz que não há necessidade disso, que se ele for bem cuidado, ele vai melhorar imediatamente. Ira pergunta a ele o que devemos fazer. O médico pergunta: você era o marido dela, certo? Ira diz sim depois de um breve silêncio. O médico também disse que se ele for bem cuidado e sua alimentação for cuidada, não haverá problemas. Então o médico sai dali. Depois de olhar para Yekta, Ira retorna ao jardim para encontrar Orhun. Orhun pergunta a Ira sobre a situação de Yekta. Ira também está dormindo com ele e Sara está esperando o Yekta acordar. Orhun lhe diz que se eu fosse ele, também esperaria pela cabeça do meu pai. Ira também perguntou em que tipo de coisa Yekta se envolveu. Ele pergunta que tipo de trabalho ele fazia e porque nos disseram que ele morreu. Orhun também queria salvar a reputação de Taskin. Mas Yekta também precisava das imagens que tinha. É por isso que ele fez parecer que estava morto. Quando o Yekta escapou das mãos deles, ele veio aqui para cuidar dele. Ele diz que se eu soubesse que a Yekta estava viva, não teria pedido você em casamento. Não poderíamos falar sobre Ira. Quando o Yekta chegou até a noiva, Sara ficou muito confusa. Os sentimentos deles dizem isso. Quando Orhun ouve isso, ele diz: ele está certo, nós não éramos assim também? Ira sai dali, dizendo que cuidará de Sara. Quando Ira entra na sala, Sara está sentada ao lado de Yekta. Ira olhou para Yekta e disse para si mesma: você entrou na minha vida em um momento difícil. Mas então você colocou a vida da minha filha em perigo. Agora ele diz que não sabe o que fazer. Orhun foi para seu quarto. Ele ficou muito chateado com a chegada de Yekta. Então ele olha para os anéis que lhe dará. Nesse momento, Afif entra e diz parabéns, o marido de Ira voltou. Quando Orhun ouve isso, ele diz: você também parece estar muito feliz com essa notícia. Fiquei muito feliz pelo Afif também. Uma menina se reencontrou com seu pai, uma mulher com seu marido. Ele diz que você não tem mais nada a ver com eles. Yekta cumprirá seu dever de protegê-los. Orhun diz com raiva que não desistirá de protegê-los só porque a Yekta chegou. Afif sai da sala, dizendo:
Pense bem no que aconteceu e eu o deixarei em paz. Orun fica muito bravo com o que a Fife disse. Então ele joga os anéis na gaveta. Ira tira sua aliança de casamento com Yekta do armário do quarto e a coloca no dedo. Ira não sabe o que fazer e está em crise emocional. Mais tarde, Sarah deixa seu brinquedo ao lado de Yekta e diz: "Você dorme aqui também, não deixe meu pai sozinho." Naquela época, Ira também foi até ele. Sarah pergunta a Ira se meu pai já vai dormir. Ira diz a ele que ele vai dormir, ficar mais forte e melhorar. Sarah também diz que foi uma surpresa agradável para ela que meu pai veio. Ira disse que sim, que era assim. Ele disse que vou sair agora. Sarah diz a ele que ficará ao lado do meu pai e que se ela quiser alguma coisa, ela fará. Ira saiu e começou a chorar. Porque seu amor por Orun continua inacabado novamente. Ira ainda não consegue admitir isso para si mesma, mas essa situação a deixou muito chateada. Orun também está muito triste porque não pôde se casar com Ira. Enquanto ele pensa em ir em seu quarto, o advogado liga para Orun e diz: "Você não enviou a identidade de Ira para o casamento, não há problema, ah?" Orun também cancela, pois esse trabalho não acontecerá com ele. Orun não cabia no quarto. Vai lá fora. Nesse momento ele conhece Ira. Quando ele olhou para o dedo de Ira e viu que ela estava usando a aliança de casamento de Yekta, ele ficou muito chateado com a situação. Ira também tenta esconder o dedo. Orun não sabe o que dizer e vai embora dali. Depois de caminhar um pouco, Orun voltou para seu quarto. Ele diz a si mesmo que, embora não confie em Yekta, ele é o pai de Sarah, mas Yekta não os merece. Depois disso, Orun se perdeu em memórias e sonhos sobre a Ira e o Sarah. Depois, Orun admitiu para si mesmo que tenha escondido de si mesmo. N até diz que você realmente queria que eles fossem sua família. Orun não sabe o que fazer. Mas havia apenas uma coisa que ele sabia: Yekta não poderia proteger Ira e Sarah. Naquela época, Ira estava encarregado de Yekta. Quando Yekta abre os olhos, ele vê Ira na sua frente. Ira também pergunta se ele está bem. Serei bom para Yekta também. Eu simplesmente me sinto impotente. Ele adormece dizendo: "Eu nunca te deixarei." Não sei o quão convincentes as palavras de Yekta de que ele não vai te deixar parecem, mas quando Ira sai, ela começa a pensar sobre isso. Orun também vai até ele e pergunta se Yekta caiu em si. Ele diz que Ira também veio, mas depois adormeceu novamente. Orun entrega a identidade de Ira e diz que não há necessidade disso. Quando Orun e Ira viram as costas e vão embora, ambos olham um para o outro. Foi como se eles tivessem se despedido naquele momento. Depois que Ira vai embora, ela começa a chorar. Orun desconta sua raiva na cadeira que está ali. Então ele diz para si mesmo: "Eu perdi você." Mas Yekta não ficará lá por muito tempo e irá embora depois de obter as imagens. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.